Que a Bíblia é um manual de vida, talvez você já saiba, não é mesmo? Mas se Deus resolver te dar uma instrução sobre a compra de um imóvel, de um terreno, uma propriedade, será que você vai estar atento e discernir aí a voz do Senhor? Sim, queridos, isso é possível nos dias de hoje também. E foi o que aconteceu com o profeta Jeremias, que está escrito lá no seu livro, no capítulo 32. Então, investidores de plantão ou cidadãos aí como eu que não entendem muito sobre o mercado, esteja atento a essa história, sobre o que o profeta Jeremias vai nos ensinar. Porque é diferente de tudo aquilo que a gente ouve falar aí sobre essa área. Porque normalmente uma pessoa, quando ela vai comprar um terreno, um imóvel, uma casa, né? Qualquer coisa nesse sentido, ela vai estar atenta a alguns fatores, né? Ao mercado em si, se é época ou não de comprar, as taxas, né, de juros, negociações com o banco, o governo como está, né? Os investidores, houve aí pessoas mais sábias neste assunto e vão tirar aí as suas conclusões, se é o momento adequado ou não de fazer essa compra. Mas, meus queridos, né, a gente está falando de Deus. E normalmente, quando a gente recebe uma direção de Deus, essa direção, ela vai muito de contra, não é ao encontro, é de contra mesmo. Ao contrário da realidade que a gente está vivendo, da realidade nossa, da realidade do nosso país, de tudo aquilo que a gente tem vivido, né? Então foi exatamente o que o profeta Jeremias passou. Porque aqui no capítulo 32 na Bíblia, a gente vê que ele estava onde? Ele estava numa prisão. E ele recebeu a direção de Deus dentro da prisão. Mas para você entender aqui como estava, né, a situação do profeta, por que ele estava preso, vou dar uma resumida na história, ele profetizou contra o atual rei da época, né, o atual rei de Judá, o rei Zedequias, né, porque o rei, antes de Zedequias, que era Jeoaquim, foi levado cativo lá para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, né, era o que sucedia aí na época. Então, Zedequias, ele assume o trono, né, se torna rei de Judá, e o profeta Jeremias simplesmente profetizou contra o povo e contra também esse atual rei. Ele diz, né, ele profetiza ali que a nação de Judá, que Jerusalém realmente vai ser tomada, né? A capital de Judá, Jerusalém, vai ser tomada, já estava sitiada, mas realmente ia ser tomada pelos guerreiros ali, né, da Babilônia, e que o rei Nabucodonosor teria ali um tete a tete, né, um olho a olho ali com o rei Zedequias, que o rei Zedequias também seria levado cativo pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia. Então, o rei, não contente com a situação, manda prender o profeta Jeremias lá no palácio, né, numa cela, né, no palácio do rei. Então, dentro desse palácio, dentro dessa prisão, né, no palácio, o profeta Jeremias, ele vai receber essa palavra do Senhor, né, essa direção sobre a compra de uma propriedade. Então, ele mesmo vai dizer assim, veio a palavra do Senhor dizendo que um primo dele, né, um primo do profeta Jeremias, iria visitá-lo na prisão e iria oferecer uma propriedade. Então, a palavra se cumpriu, o primo foi visitar, né, o profeta Jeremias e ofereceu realmente o terreno, a propriedade, dizendo que ele era o parente, né, mais próximo ali, com direito ao resgate daquela terra, daquela propriedade, e o profeta Jeremias reconheceu que realmente era a voz, né, era a palavra do Senhor se cumprindo, né, aquela primeira voz que ele escutou, aquela palavra. Então o profeta, ele obedece, ele compra esse terreno e ele faz tudo que tem para fazer conforme tem que ser feito. Ele pesa ali o dinheiro, né? Ele pesa ali numa balança o dinheiro, ele confirma com testemunhas, pede para as testemunhas que estavam ali na prisão, para as pessoas que estavam ali na prisão, né? Ali no palácio, serem testemunhas. Ele faz uma escritura, ele sela, ele faz uma cópia da escritura, faz tudo certinho conforme tem que ser feito. Então, a partir disso, Deus continua falando. Ele dá uma outra direção para o profeta Jeremias.
Ele vai dizer assim: toma essas escrituras, né? Coloca num vaso de barro para que possam conservar por muitos dias. Então aqui Deus vai continuar dizendo, né, que ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Então aqui se cumpriu já aquilo que eu falei ali no começo, né? Que a direção de Deus, ela vai contra. Ela vai contra toda a nossa realidade, muitas vezes. Contra tudo aquilo que a gente está vivendo. Porque aqui o profeta, ele estava preso. Ele já tinha saído da boca dele que o rei Zedequias também ia ser levado cativo. Que Jerusalém seria destruída, né? Ela já estava sendo sitiada e seria destruída. E agora, Deus profetiza que ainda se comprariam casas, campos e vinhas nessa terra, né? Então aí a gente vê que Deus, ele dá essa segunda direção para colocar num vaso de barro para que se possa conservar por muitos dias, depois do profeta ter obedecido a primeira ordem. Então, qual era a primeira ordem? Comprar o terreno. Então, a gente vê aqui que vai tudo contra toda a realidade. Porque a gente, numa situação dessa, né? O governo está em crise, o governo está em decadência. A gente vai comprar terreno, né? Pensa comigo. Não, meus queridos, a gente não compraria terreno numa situação dessa. Quem tem terreno tem, quem não tem, não é hora de comprar. É hora de guardar, sabe lá, se a gente sobreviver, né? Para usar o dinheiro que a gente tem. Mas o profeta não. Ele investe, ele paga do bolso dele, né? Ele paga com o seu dinheiro para obedecer ao Senhor. Então a gente aprende com o profeta já que Deus, ele continua falando, ele continua dando direção a partir do momento que a gente obedece a primeira voz do Senhor, né? Então muitas vezes a gente tá num processo aí de silêncio com o Senhor e não entende, né? Mas será que a gente está atento? Será que a gente consegue decifrar se a gente já obedeceu o que Deus falou pra gente primeiro? Porque tem muitos silêncios, né? Tem muitos silêncios da parte de Deus. Tem um silêncio que pode ser essa espera aí que o Senhor pode, né? Estar esperando da gente obedecer. Pode ser uma correção do Senhor, né? Pode ser realmente o Senhor nos moldando ou o Senhor nos fortalecendo. Mas pode ser sim Deus esperando a gente obedecer a primeira instrução que ele deu para nós, né? Ele continua sendo Deus, Deus em silêncio, ele continua sendo Deus, ele continua na sua soberania, né? Ele continua com a sua autoridade sobre tudo e sobre todos, mas a gente não entende esse silêncio, mas pode ser somente isso, né? Então, qual foi aí a primeira direção? O que Deus falou primeiro contigo que você não obedeceu e você esperou aí uma segunda direção do Senhor, e Deus aí está esperando você agir, né? Obedecer aquilo que ele te falou, para poder continuar falando contigo como ele fez com o profeta. E qual a resposta que o profeta vai dizer diante de todas essas situações que parecem muito difíceis de acreditar, né? O que ele vai dizer? Tu fizestes o céu e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não há nada que seja demasiado difícil. Então, o que ele quer dizer aqui? Deus, não tem nada difícil demais para ti. Tu fizeste todas as coisas, tu criaste, né? Tu nos fizeste, nos moldaste. Então, nada é difícil para ti, Senhor. Nada é difícil. Então, será que a gente, numa situação dessa, será que ia conseguir dizer isso para o Senhor, né? Será que ia acreditar que ainda seria restaurado e que ainda seriam, né, comprados casas, campos e vinhas nessa terra? Porque o mesmo profeta, ele falou que tudo ia ser destruído, né? Que tudo ia ser devastado. Então, o profeta já sabia que o povo ele morreria pela espada, pela fome ou pela peste. Pela fome, porque os campos iam ser devastados, né? As plantações iam ser devastadas. A peste, porque Deus mandaria doenças, né? Também para corrigir o povo. E pela espada, que seria o confronto aí com os babilônios, né? Com a nação do rei Nabucodonosor, que Deus enviou para corrigir o povo. Então, a gente tem que entender também que Deus permitiu o rei Nabucodonosor fazer tudo aquilo, né?
toda aquela desgraça ali com a nação, toda aquela decadência, foi uma forma também de Deus corrigir o povo. Então o profeta já sabia disso tudo, mas ele disse o quê? Que nada era difícil para o Senhor. Ele continuou acreditando e ele continuou obedecendo a Deus, né? Então a gente vê aqui que o profeta Deus vai continuar usando ele, né? Usando a boca dele a partir da obediência que ele teve. Porque já pensou se o profeta duvida, né? Se o primo vai lá, ele recebeu a direção do Senhor que o primo ia visitar na prisão. Aí já pensou, imagina a situação, o primo chega lá e realmente fala, mas ele duvida, né? Ele fica com o pé atrás, agora não é hora de comprar, agora não é hora de investir, Deus devia estar falando isso mais para frente. Não, aquilo que Deus fala é para a hora, aquilo que Deus fala é para o momento, quando ele te dá uma instrução, né? A não ser que ele seja muito específico, não, lá na frente. Mas ali não, Deus foi preciso, teu primo vai te visitar onde você está. Então, se Deus quer fazer, ele manda quem ele quer na hora que ele quer. Deus dá um jeito e faz aquilo acontecer. Então, só que a gente tem que estar atento, a gente tem que obedecer. E o profeta Jeremias foi obedecendo e Deus foi continuando. Deus foi prometendo, Deus foi falando sobre a restauração, né? Ele vai dizer que vai restaurar essa nação, que vai dar paz, vai dar prosperidade, vai restaurar Israel. Mas também o profeta Jeremias, ele dá uma resumida aqui, né? Depois que ele diz ali que nada é difícil para Deus, ele dá uma resumida do que aconteceu com o povo, né? Então, se você tá por dentro da história ou não, vou dar uma resumida aqui. Ele vai dizer assim: Deus tiraste o povo de Israel do Egito, né? Com sinais, com maravilhas, com tua mão forte, o braço estendido e com grande espanto, né? Então, Deus abriu o mar, né? Lá com o profeta, com Moisés. Então, a gente sabe que Deus tinha uma terra prometida, que Deus cumpriu, né? Que deu aquelas terras. Eles tomaram as terras só porque eles não tomaram conta de toda a terra, né? Deixaram algumas nações que eram para eles terem combatido, para eles terem tomado as terras, terem matado todos aqueles povos e eles não mataram. Então, eles foram se corrompendo, né? Com as outras culturas, com as outras nações, com outros deuses, né? Eles não obedeceram mais a Deus, não todos, né? Mas alguns não obedeceram a Deus, e no final eles brigam entre eles mesmos, né? Então, da nação de Israel se criam duas nações diferentes, capitais diferentes, reis diferentes, né? Se torna a nação de Israel e a nação de Judá. Então, tudo pela desobediência do povo, né? Aí ele vai dizer que o profeta vai dizer, eles não fizeram. Por isso, lhes ordenastes que sucedeste todo este mal. Então, aqui confirma que tudo aquilo que o povo estava vivendo, que estava acontecendo, era uma correção de Deus, né? Era uma permissão do Senhor para corrigir o povo, e que o povo morreria pela espada, pela fome, pela peste. Mas o que Deus tem, né? Ele permite, para ser restaurada aí toda a nação de Israel, que Deus promete na restauração de Israel, vai falar isso, né? Também para o profeta Jeremias, ele vai dizer assim: os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos, né? Mas Deus promete restaurar essa nação, e Deus permite algumas pessoas sobreviverem, né? O termo certo para esses sobreviventes de todas essas circunstâncias aí é a palavra remanescentes, né? Então a gente sabe que houve remanescentes, então houve sobreviventes que foram levados, pessoas que foram levadas cativas, né? Para a Babilônia, que depois retornaram, pessoas que fugiram para o Egito, para outras nações, para outros povos, né, que também depois puderam retornar. Então a gente sabe que houve esses remanescentes e que Deus restaurou toda Israel, né? Deus vai dizer assim: eles serão o meu povo e eu lhes serei o seu Deus. Eu lhes darei o mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem de seus filhos depois deles. Farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar deles
de fazer-lhes o bem, e porém o meu temor nos seus corações para que nunca se apartem de mim. Então Deus promete restaurar, né, alinhar aí os corações, que o povo não seria mais separado do Senhor, né, promete aí uma aliança eterna. Então, tudo isso, o profeta Jeremias vai ser continuando sendo boca de Deus, né, para prometer também essa restauração para o povo. Então, a gente vê como foi importante essa obediência para Deus continuar falando. E assim é Deus também com a gente, né? Conforme a gente vai obedecendo, Deus vai nos entregando mais, Deus vai falando mais, né? E Deus, ele poderia não ter falado todas essas coisas se o profeta Jeremias não tivesse obedecido, né? Já a primeira, a segunda instrução. Ou também Deus poderia, claro, usar outra pessoa, né? Mas não mais o profeta, se ele não tivesse obedecido, né? Então Deus vai continuar dizendo: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então o povo não sabia, né? O futuro que tinha. O profeta Jeremias poderia saber, né? Mas o povo não. O povo provavelmente não tinha expectativa de vida, não tinha expectativa de um futuro melhor, né? Mas Deus vai dizer: anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, trarei cura, saúde, sararei, mandarei, né, abundância de paz e verdade. Então o profeta, ele foi realmente assim, boca de Deus, né? E para dar esperança e dar expectativa de vida para esse povo, né? E Deus também, ele sempre vai permitir muitas frustrações, muitas coisas acontecerem, coisas ruins aos nossos olhos, né? Muitas vezes a gente não tem discernimento, a gente diz que aconteceu algo ruim, mas para quê? Para ele dar coisas grandes e firmes, coisas melhores que a gente não sabe. Então Deus sempre ele permite algo ruim acontecer para ter algo melhor para a gente depois, né? Sobre esse tema aí de propriedade, de compra, também aconteceu algo parecido com a gente, não parecido, né? Mas com um tema de propriedade. A gente foi fazer uma compra de um terreno e era no valor acessível que a gente poderia pagar. Foi feito um parcelamento, né, pela pessoa que queria vender. Era um terreno na localização que a gente achava que seria bom. Então estava tudo bom aos nossos olhos, né? E na hora de assinar, né, a gente não assinou. Houve a frustração, algumas pessoas se levantaram, foram colocando aí algumas coisas contras e a gente acabou não comprando realmente esse terreno. E anos depois, né, Deus permitiu aí essa frustração e anos depois a gente apareceu aí, né, uma outra negociação, então de um terreno melhor, um terreno maior, também mais caro, mas Deus abençoou e permitiu a gente comprar, né, para honra e glória dele. E aí a gente viu que esse terreno era melhor em tamanho, melhor em estrutura, melhor localizado, né, maior em valor também, mas Deus abençoou e a gente conseguiu pagar, e tudo para honra e glória dele. Então, as coisas grandes aqui aconteceu também na nossa vida para gerar um testemunho, né, para o Senhor. Para dizer, né, como o profeta, ele vai dizer lá mais um pouquinho para frente, no 33:11, vai dizer: louvai ao Senhor dos exércitos, porque o Senhor é bom, né? Porque a sua benignidade dura para sempre, dos que trazem ofertas de ação de graças à casa do Senhor, pois farei voltar os cativos à terra como ao princípio, diz o Senhor. Então a gente sabe que Deus restaurou, né, a vida deste povo, Deus restaurou dos sobreviventes, né? Deus restaurou a nação de Israel e Deus tem também restauração para minha e para sua vida. As coisas grandes e firmes era para aquele povo, mas também a palavra de Deus é para a minha e para a sua vida também, né? A gente sabe que a partir da vinda de Jesus por nós, Deus, ele abrange esse favor, né? Ele abrange essa graça também para a gente. Então é importante aí a gente ter uma vida de comunhão com o Senhor, né? Buscar a direção dele, buscar, né? Ser obediente à sua palavra.
a sua instrução. Mas a sua dúvida pode ser: como que eu sei, né? Se essa voz aqui que eu escutei, essa direção, esse algo que vem na minha mente, no meu coração, é a voz ou não do Senhor, né? Então, primeira coisa, a gente tem que ter uma intimidade com o Senhor, a gente tem que ter uma busca, né, com Ele. Então, como é que a gente tem intimidade com o Senhor? A gente tem que escutar a sua palavra, tem que ler a sua palavra. E qual é a palavra do Senhor? A Bíblia, né? É a palavra dele, a palavra que foi dita aos profetas, que foi escrita, né? Por pessoas, mas por instrução do Senhor. Então, isso aqui é um manual de vida, né? Não são somente histórias que ele deixou para a gente conhecer aí o seu povo, não. É a palavra dele realmente falada, né? Escrita, que foi deixada, né? Por sua graça e misericórdia para nos alcançar hoje. Então, primeira instrução, né? É ter intimidade, né? Busca com o Senhor, leitura da sua palavra e compreensão. E à medida que a gente vai lendo, a gente vai compreendendo, Deus vai colocando algo no nosso coração, na nossa mente, e a gente continua, né? Confirma com a palavra, então é um processo, é uma busca diária, né? É um processo contínuo, essa busca de intimidade com o Senhor. E também a oração e o jejum, né? A oração e o jejum, eles nos aproximam do Senhor, eles nos deixam mais suscetíveis à voz de Deus, né? A voz do Espírito Santo, nos deixam mais sensíveis à direção do Senhor. Deus também, ele pode te dar sonhos, né? Pode te dar visões, mas é sempre a base fundamental, né? É a palavra de Deus. E também Deus pode utilizar pessoas, né? Como Deus utilizou aí profetas, ele também pode usar profetas nos dias de hoje. Então, não necessariamente um profeta aí intitulado profeta aí no Instagram, né? Que você tem que estar aí procurando profetas, mas não, tem aí pessoas de oração, pessoas de intimidade com o Senhor, né? Pessoas que te aproximam de Deus, porque normalmente a gente tem um médico, né, para cuidar da nossa saúde, tem um profissional de educação física para ajudar na nossa saúde física, um nutricionista para nos ajudar aí na parte alimentar, né? E a gente esquece dessa parte de busca ao Senhor, né? De busca a Deus, de busca a direção de Deus. Então, tenha pessoas, né? É importante a gente ter pessoas para nos ajudar em todos os processos, em todas as fases da vida. E ter pessoas aí íntimas com o Senhor, né? Pessoas de oração te aproximam de Deus, né? Podem aí te revelar palavras, podem te revelar preciosidades do Senhor, né? Podem te ajudar e muito aí na busca, na direção, né? Com Deus. Então, esteja, né? Aí atento à instrução do Senhor, seja uma pessoa obediente, né? Busque aí ao Senhor, que Ele continue falando contigo, né? A partir da sua, claro, da sua obediência. E à medida que você vai obedecendo ao Senhor, Deus vai continuando, né? Falando contigo e te abençoando e te dando novas direções e usando, né? Também você, né? Que Deus te use aí também para alcançar outras pessoas, né? Em nome de Jesus. Amém?